O 13º salário, como o Thiago está dizendo, ele é uma verba decorrente do vínculo empregatício. Ou seja, é um direito do trabalhador que trabalha fichado. Como ela é uma remuneração pelo trabalho, sim, a pensão pode incidir sobre essa verba. Isso é muito importante estar na decisão judicial. Por isso que é importante você ter um especialista do seu lado. Se o advogado não for especialista, ele pode comer mosca. Casa pra você ver. Olha como é que começou o episódio! Vocês viram, né? A Lília aqui, nós estávamos aqui, né, numa certa discussão, um certo debate, neste episódio especial, nosso 7º episódio do Pode Isso LanaCast. Nós estávamos discutindo aqui. Eu tava tossida. Ele tossiu em cima de mim, gente. Eu não tossi em cima dela, não, gente. Eu tossi assim de cantinho, mas o ventinho pegou, entendeu? Aí o Lucas começou a rir, eu mandei casar. Casa pra você ver. Casa pra você ver como é que é. Isso. E estamos de volta, mais um episódio do nosso Pode Isso LanaCast. Hoje nós vamos fazer tipo o Roberto Carlos. Especial de final de ano. Boa. Tipo isso. Boa. Gostaram? Gostei. Então, todo ano tem, então nós vamos fazer também. Nós vamos falar sobre os problemas do final do ano. Com o bonitão, com as datas comemorativas, com as férias, não é isso, amor? Exatamente. Hoje serão histórias da vida real, a vida como ela é, e a gente sabe exatamente como funcionam as coisas. Né? Nossa temporada é focada em histórias, então vamos contar algumas histórias que a gente vê muito acontecer por aqui e espero que não esteja acontecendo com você, mas você pode conhecer uma amiga, uma colega, uma conhecida, uma prima, enfim, que já passou ou está passando por isso. Então, assiste até o fim que você vai ficar ligada na parada. Tiago, final de ano é época de festas, é época de celebrar, de Roberto Carlos, é época de presentes, mas é época de problemas também. É engraçado, né? Porque o final do ano, o Natal, vem pra Pelo menos deveria, né? É uma coisa assim, agregar. Familiar, uma coisa assim, tipo, né? Todo mundo naquela musiquinha do John Lennon e tal. Imagine e tal. Mas não tem jeito, quando o assunto é bonitão, nem no Natal ele dá paz, né? Não dá, e a gente vai conversar sobre vários problemas que acontecem no final do ano. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Tem muito vídeo bom, hein? Tem muito vídeo bom, tem muito conteúdo bom. Não é só o nosso podcast, tá, gente? Se você der uma navegada aí pelo nosso canal, você vai encontrar shorts bacanas, né? Videozinhos mais curtos e vídeos de conteúdos mais densos, mais importantes para você aprender como lidar com o bonitão. A gente subiu recentemente um vídeo sobre guarda, também tem um vídeo sobre narcisismo e tem vários outros vídeos que são muito importantes. A gente vai até colocar aqui na descrição para você acompanhar. Ao final desse podcast, a gente já vai te recomendar algum dos vídeos do nosso canal que certamente vão te ajudar a se libertar desses relacionamentos que não te fazem bem, não fazem bem ao seu filho. Você tem que se livrar desses problemas e pode fazer isso ainda em 2024. E eu vou deixar aqui uma sugestão, né, que eu uso isso muito, né, na minha vida pessoal. Os momentos que eu tô ali, que eu tô fazendo alguma coisa de casa que não seja trabalho, né, que não demandem uma concentração em determinado assunto. Se eu tô treinando, se eu tô no trânsito, eu sempre estou ouvindo alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer uma leitura, né, que a vida é muito corrida. Esses momentos eu utilizo para poder colocar alguma coisa para dentro da minha mente. Então eu ponho um podcast como esse, eu ponho um vídeo do YouTube, né, para que eu vá escutando e aprendendo, tirando alguma coisa dali. Então se você tiver um momento desse tipo, para ouvir, né? Às vezes você não precisa nem parar, né? Na verdade, você continua fazendo o que você está fazendo e está absorvendo uma informação importantíssima para sua vida. E lembrando que a gente também tá no Spotify, né? Lá no Spotify, esse mesmo episódio que tá aqui, tá lá disponível para você. Se você trabalha melhor com essa plataforma, gosta mais dela, estamos lá também para que você acompanhe tanto em imagem e em áudio. Do mesmo jeito que você tá vendo a gente aqui, você pode ver também no Spotify. Aproveita que você tá por aqui, já deixa seu like e segue a gente lá no Instagram, @VitorLanaAdvogados. Lá você vai acompanhar nosso conteúdo diário, o dia a dia do escritório que liberta as mães dos relacionamentos abusivos. E, só te cortando, se inscreva também lá no nosso canal de transmissão, né? No canal de transmissão, lá você vai ter todas as informações, tudo vai lhe ser entregue. Exatamente, você vai ter acesso a todas as informações sem se preocupar se o algoritmo está entregando para você ou não. Você já vai receber ali na sua notificação, então não tem erro.
Não tem erro. Gente, olha só, final de ano chegando, né? Mais um ano aí se encerrando, 2024 acabando. A gente tem Natal, a gente tem Réveillon, a gente tem férias escolares. Eu acho que a gente podia começar a bater um papo. Ah, e eu quero começar por ele. O 13º. É o primeiro aqui da minha pauta. O 13º salário, sempre objeto de dúvida, não tem erro, né? Chega ali outubro, esse mês de novembro, a gente começa a receber mensagens ali das nossas seguidoras, das nossas clientes também, querendo saber a respeito do 13º salário. O filho tem direito a receber a pensão sobre o 13º? Essa pergunta é uma pergunta importante e a gente vai responder partindo de uma premissa, tá? Partindo de uma base. Para ter pensão sobre 13º, o bonitão tem que receber 13º. Não é isso, Thiago? Perfeito, é isso mesmo. Acaba que o 13º ele ficou tão enraizado, né, na nossa sociedade, que às vezes a gente acha que é um negócio assim, você nasce, você vai lá, aí você tira o seu CPF e o 13º já vem também. Não é bem assim, gente. Depende da modalidade que o bonitão é contratado, né, Vitor? Sim. E tem que depender também se tá na decisão judicial. Isso é muito importante estar na decisão judicial. Por isso que é importante você ter um especialista do seu lado. Porque nesse momento, se o advogado não for especialista, ele pode comer mosca, não pode? Pode vacilar, porque o 13º salário, como o Thiago está dizendo, ele é uma verba decorrente do vínculo empregatício. Ou seja, é um direito do trabalhador que trabalha fichado, né, que tem a carteira assinada. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquela pessoa que deveria ter a carteira assinada e não tem por uma maracutaia. Mas vamos falar primeiro dessa realidade, que é a realidade do cara que tem ali um emprego, tem a carteira assinada e ao final do ano ele vai receber o 13º, muitas vezes em 2 parcelas, né? Ali no final de novembro, é muito típico receber no final de novembro e depois uma outra parcela ali no mês de dezembro, independentemente do pagamento do salário. Pessoal, se esse pai recebe o 13º, ou seja, vínculo empregatício, essa verba, o 13º, é reconhecido como uma verba remuneratória. Não é uma verba de indenização, é remuneração pelo trabalho. Na verdade, o 13º nem é um mês a mais de pagamento, tá? É um acerto de contas que se faz com relação a todos os dias que você trabalhou no ano, porque tecnicamente você trabalha 12 meses e recebe 12 meses também. Só que sempre há uma diferença residual que no final do ano se faz esse acerto como se fosse um 13º, né? O marketing acabou criando o 13º para você achar que é um salário a mais, mas não, você está simplesmente recebendo mais um dos meses de trabalho que você trabalhou. E aí, obviamente, como ela é uma remuneração pelo trabalho, sim, a pensão pode incidir sobre essa verba. Mas como o Thiago disse, é muito importante que isso conste na decisão judicial. Eu já vi decisão judicial dizendo que a pensão será 30% sobre as verbas remuneratórias do pai. Se tiver a expressão verbas remuneratórias, significa que o 13º está dentro. Só que eu não gosto muito dessa decisão, porque ela costuma dar problema, né? Leva lá na empresa de interpretação. Não está expresso aqui o 13º e tudo mais. Então, o correto é você pedir que incida sobre o 13º. Deixar isso expresso na decisão para que não tenha problema, né? Parece simples, mas é o que o Thiago falou. Nem todo advogado vai ter a perspicácia, vai ter a maldade de colocar aquilo ali no papel, escrever aquilo ali no papel e não deixar brecha para que se tenha uma outra interpretação. Exatamente, né? Exatamente. Agora, Vitor, você citou aí sobre... Você usou 2 palavras que eu acho que é importante a gente... Explicar. Por quê? Não só no 13º. Isso aqui que a gente vai explicar, ele vai aplicar para tudo. Explica pro pessoal o que é verba remuneratória, na hora que ela tiver acesso ao contra-cheque, o que é remuneração e o que é indenização. Por que na indenização não incide, por que na remuneratória incide? A pergunta é importante, muito boa. O que é verba remuneratória? É a verba que você recebe em remuneração pelo trabalho. Então, ou seja, você só recebe aquilo porque você trabalhou. Vamos pegar um exemplo que muita gente às vezes não sabe. Comissão. Perfeito. O bonitão recebe comissão
A comissão não é em razão de uma venda que ele fez? Ele não é vendedor? Então aquilo é remuneração pela venda que ele fez. Logo, integra o salário, logo a pensão alimentícia tem que incidir sobre a comissão também. E hora extra? Hora extra. Hora extra é uma situação seguinte. Quando o trabalhador trabalha além da jornada de trabalho, ele recebe um valor a mais por essa hora. Mas a hora extra, ela é remuneratória. Por quê? Porque ele está trabalhando para receber. O fato de ter um valor a mais não a transforma em indenização. O que é indenização? É quando ocorre nas situações em que você é reparado por uma perda ou por uma situação específica. Então vamos supor que o bonitão tenha que se mudar para trabalhar. Então, ou seja, ele estava morando aqui em Belo Horizonte e a empresa dele pediu que ele trabalhasse agora na cidade de Ipatinga, que é uma cidade próxima aqui no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ele vai precisar de alugar um imóvel, ele vai precisar de ter um local para viver. E aí ele vai receber uma verba que seja chamada de ajuda de custo. Uma ajuda de custo para ele viver em Ipatinga. Essa ajuda de custo é indenizatório. Para quê? Ele só está tendo esse gasto em razão de uma exigência do trabalho. Ele não está sendo remunerado, ele não está ganhando mais por isso. Ele está simplesmente recebendo uma verba para conseguir viver em outra cidade. Então, na verba indenizatória, não incide a pensão alimentícia. Boa. Tem uma dúvida, professor? Pois não. Vai lá. E se o bonitão, por exemplo, recebe alguma, dentro do que ele recebe da empresa, por insalubridade, trabalha em condições XYZ que ele está recebendo por insalubridade. É um valor que ele recebe decorrente, eu entendo, eu não sou advogada, tá, gente? Eu entendo que ele está recebendo em função do trabalho dele, mas e aí? É indenizatória, não, é remuneratória? É indenizatório. Por quê? Porque, na verdade, o adicional ele está indenizando o trabalhador por ele estar trabalhando em condições, por exemplo, de perigo ou por condições que são nocivas à saúde dele. Sim. Então, ele está meio que sendo reparado por se colocar nessas situações específicas. Então, esses adicionais não incidem na pensão alimentícia. Basicamente, para ficar claro para o nosso público, quais são as verbas em que a pensão realmente vai ser descontada e vai incidir? O 13º salário e o terço de férias. O terço de férias também é uma verba que pode ser objeto de pensionamento. Nesse final de ano, o que costuma acontecer, de fato, são essas duas, as férias e o 13º, porque é muito típico, né, as pessoas tirarem férias no final do ano. E aí vai incidir desde que conste na decisão judicial. Você fez um story, você falou disso aí, eu lembrei do story que você fez, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Que é importante a gente falar também, porque suponhamos que ele vá tirar essas férias agora, né? Não necessariamente o trabalhador tira férias em dezembro, janeiro, mas vamos supor que ele tire nesse momento. Ele vai receber esse terço de férias, né? Ele vai receber, vamos colocar que ele vai receber 2 salários juntos, que é o story que você fez. É a antecipação do salário. É a antecipação do salário. E aí, o alerta que você deixou ali naquele story foi, cuidado, você vai receber em cima desses 2 salários, né? Isso. E aí no mês seguinte você não vai receber, assim como o trabalhador lá, o bonitão não vai receber. Então esse alerta é importante deixar esse alerta é importante. Quem tem vínculo empregatício, costumeiramente quando tira férias, por exemplo, no mês de janeiro, ele recebe o salário de janeiro, ele recebe o terço de férias e ele recebe a antecipação do salário de fevereiro, né? Gente, eu não sou especialista em direito do trabalho, não. Inclusive, vocês estão perguntando muita coisa de dia de trabalho para mim. Não estou entendendo isso. Não sei se vocês combinaram isso. Mas, enfim, com relação a essa situação específica, como ele vai receber uma antecipação de fevereiro, é como se fosse o salário pago um mês antes. E aí, na hora de fazer o decote da pensão alimentícia, vai incidir também sobre essa antecipação. Mas no mês de fevereiro, ele não vai receber salário porque foi antecipado. Consequentemente, você também não vai receber a pensão que fora fixada sobre os percentuais do rendimento dele, né? E aí, nesse caso específico, você tem que saber administrar esse dinheiro, porque em fevereiro não vai ter. Isso, gente, que nós estamos conversando aqui, é se a pensão for fixada em rendimentos do genitor. Sim. Porque se ela for fixada em salários mínimos, tem que ser pago todo mês. Exato. E é muito importante também isso que o Vitor falou, porque
apesar desses conceitos de indenização e remuneração, pode vir uma decisão, por isso que é bom você ter, mais uma vez, o especialista do seu lado, que, por exemplo, pode colocar participação nos lucros. Ou não. Qual que é a natureza? E aí vai vir um debate, né? E aí é por isso que é importante você estar com um especialista do seu lado que vai batalhar para incluir ao máximo aquilo ali. É por isso que o Vitor falou, não gosto que coloca verba remuneratória. Porque vai pro RH, o RH vai falar o que é remuneração, o que não é. Sim. Isso aqui, essa verba não é, esse aqui não é, entendeu? Então isso é importante a gente... E aí eu queria acolher aqui aquelas mães que os seus bonitões não recebem 13º, não tem carteira assinada, enfim. E aí bate aquele desespero. Putz, eu tô deixando de receber, né? Ele tá querendo me enganar. E aí, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla, que é uma tecla que a gente gosta de bater muito, porque chegam muitas clientes pra gente de outros advogados, que a gente tem que, às vezes, tentar, né, consertar alguma coisa, alguma brecha que foi deixada ali para trás. E esses bonitões que não têm carteira assinada, não fiquem desesperadas, porque tem como também você ter, não o 13º, claro, mas estar com o especialista vai te garantir, como nós, vai te garantir que a gente vai esmiuçar toda a renda dele. Ah, mas ele ele é autônomo. Tem como, gente. Então, assim, fica tranquilo porque tem como. Você estando com a gente vai fazer de tudo ali para averiguar qual que é a renda dele, para que você não deixe dinheiro na mesa, que você não deixe faltar nada pro seu filho, porque não sei quanto ele ganha. Tem como. E a gente conseguiu recentemente mesmo uma decisão que ela era um autônomo, era um empresário. Deixa eu falar, as maiores pensões... as maiores pensões são de autônomos, tá? Então, assim... Às vezes não é autônomo, não é à toa, né? Exato. As maiores pensões que a gente tem no escritório são em cima de salários mínimos, né? E a gente também, olha só, isso que a Lilian falou, a importância de você ter alguém especialista. No próprio cálculo da pensão, Lilian, a mãe, por exemplo, fala assim, pô, mas IPTU, eu pago uma vez por ano. Ah, mas é roupa. Cara, a gente orienta a nossa cliente a botar esses custos que são uma vez por ano, matrícula, essas coisas todas, a gente já dilui ele ao longo do ano. Então, a própria conta que o juiz vai fazer, você não vai ter o 13º, mas você vai ter como se fosse ele já parceladinho ali durante um ano. Isso é importante. Eu acho que a gente não tem que partir de uma informação de que o 13º é bom e a ausência do 13º é ruim. Sim, Não é verdade. Como o Thiago disse muito bem, inclusive eu ia falar isso, as maiores pensões que nós temos lá no escritório não são de pessoas que recebem 13º. Né? Nós não recebemos 13º pelas nossas atividades. Os empresários de sucesso não recebem 13º. Então, se você, por exemplo, como a Lilian muito bem diz, teve um relacionamento com uma pessoa que é profissional liberal, que é empresário e tudo mais, e você não tem direito ao 13º, isso não significa que você tem menos do que quem tem direito ao 13º. Por quê? Porque o pensionamento ele é ajustado de acordo com a realidade daquele núcleo familiar. Entenda comigo uma coisa, vamos fazer um raciocínio aqui bem simples, bem tranquilo. Se durante a vida toda ele sempre foi empresário, então nunca houve 13º na vida de vocês. E vocês sempre tiveram esse padrão de vida bom, conseguiram viver bem. Não é agora que a relação acabou que isso tem que mudar. Ele vai querer que isso mude. Tá? Ele vai querer que isso mude. Inclusive, o término de um relacionamento pode realmente implicar uma necessidade de mudança de padrão, pelo menos transitoriamente. Por quê? Pô, é uma nova realidade, né? É uma nova situação. Você vai estar numa casa, ele vai estar numa outra. Enfim, tem uma série de fatores que tem que ser ponderados. O que não pode é despencar esse nível. Fazer um ajuste ou outro é natural da vida, né? Vocês estão passando por um momento de dificuldade. Mas sempre viveu sem o 13º. Lá na nossa casa, a gente vive sem 13º desde que eu larguei a faculdade. Na verdade, mesmo com a faculdade, o escritório sempre sobrepunha, né? Então, por exemplo, eu não tenho 13º, a Lilian não tem 13º, mas vou ter que fazer a matrícula do João Vitor essa semana. Vamos ter que pagar o material dele, vamos ter que pagar o IPTU em janeiro, igual todo mundo. E, obviamente, a gente organiza a nossa vida dessa forma. Então, a pensão não vai sofrer prejuízo pela ausência do 13º. Ela pode sofrer prejuízo se tiver tendo uma fraude aí. Se o cara recebe e você não está acessando esse dinheiro, aí é um outro problema. Aí nós temos que correr atrás porque tem golpe. Mas, via de regra, não fique triste por não ter 13º.
Porque a vida do seu filho, a vida da sua família nunca teve esse 13º se o pai é um empresário, por exemplo. Nós sei se deve ter tirado uma tonelada das costas de um monte de gente que tá ouvindo a gente agora. Alguém acha que um empresário, por exemplo, enorme, dono de uma multinacional, ele tem 13º? Não. Ele não tem 13º, entendeu? Só que em compensação, ele tem uma renda lá de 100 mil por mês, 200 mil por mês, que tira 50 mil por mês. Ele não precisa desse 13º. Por quê? Porque o trabalho dele muitas vezes é fruto, o fruto do trabalho dele é o lucro. Então, se ele gerou muito lucro, ele vai receber muito e ele tem que viver dessa forma. Ele tá do outro lado da mesa. Ele tá do outro lado da mesa. Então, sem nenhum tipo de desespero. Agora, se ele recebe na carteira 13º, tem que vir pensão. E mesmo para as que têm pensão alimentícia em salários mínimos, a gente conseguiu também. Esse mês passado, eu acho, quadruplicamos o valor da pensão e a gente colocou mais 50% dos gastos extraordinários com saúde e educação, e o desembargador deu. Então, o bonitão ofereceu um salário, a gente recorreu, conseguimos 4 mais metade desses gastos extraordinários, que são, né, uma excursão, um material escolar que não estava... Material escolar, em tese, eu não entendo como gasto extraordinário, porque se a menina estuda, vai ter, né? Ele é um gasto... eu falo sazonal, ele vem num período específico do ano, mas ele virá. Né? Então isso aí dá para você acoplar na pensão da seguinte forma: ou coloca dentro da decisão judicial que a pensão vai ser 10 salários mínimos mais 50% do material escolar, ou 80% do material escolar, ou se pega o valor médio histórico do material escolar divide por 12 e coloca dentro do valor da pensão. Show. O que mais que nós temos? Bora para a próxima pauta? Problemas natalinos. Vamos lá. Próxima pauta, Titi. Segura essa. Bora. Férias. Deixa eu falar uma coisa antes. Gente, nós estamos falando de problemas de final de ano e talvez você que está nos acompanhando aqui fique pensando: mas o judiciário entra de recesso. O meu advogado vai para a praia. O Vitor Orlando Advogados, ele não fecha as portas no período de recesso, em período nenhum. Tá? A gente trabalha num regime de plantão, a gente organiza a equipe, sempre vai ter alguém à sua disposição. Então, ao contrário de 99% dos advogados, nós não vamos deixar você de lado nesse momento. Inclusive, a gente já atendeu, lembra, Thiago? Situações no dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, enfim, só para deixar claro que, diferente dos advogados que talvez vocês se relacionem, a gente, por mais que o pessoal vai descansar um pouco, a gente vai rodar a galera, o escritório vai funcionar. Sem amparo você não fica. Em cima disso aí, dessa deixa que você deu, eu vou inverter minha pauta aqui, a ordem da minha pauta. Eu vou trazer outra que tá um pouco ligado com isso que você tá falando. Então pronto. Fim do ano, eu na voz da mulher de lá, tá? Falando pra vocês. Tá bom. Fim do ano e eu ainda não tomei providências no meu divórcio. Ih, Thiago, falei. Nossa, eu ia sugerir isso agora também. Porque assim, nós estamos falando aqui de pensão, 13º, se incide, se não incide, mas é para quem tem um processo judicial. Se você não tem, olha, você tá correndo um sério risco de ter enormes surpresas desagradáveis nesse final de ano, né? Você pode, sabe aquela viagem que você quer fazer com seu filho? E que você já planejou, que você já até gastou um dinheiro, ele tá na expectativa. O bonitão pode simplesmente pegar seu filho e sumir no mundo. Não, você não vai viajar com ele não, eu que vou viajar. Né? A matrícula, enfim, tem uma série de questões. Aqui o final do ano é porque é um período ali específico, mas você tá totalmente desamparada. Totalmente. Thiago, mas o acordo de boca tá funcionando. Pois é, mas aí se 1º de janeiro ele conhecer uma pessoa... Não é por causa da pessoa não, tá, gente? Mas é porque normalmente é o que acontece. Conhecer uma pessoa, parou de pagar a pensão, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. E eu já cansei de ver aqui decisões que a gente teve que pedir busca e apreensão de menor e teve que ainda provar que a mãe que exercia a guarda. E teve um caso lá do Pará que eu tenho certeza que se a gente não tivesse, se a mãe não tivesse a guarda já regulamentada, ela tinha perdido a filha dela para sempre. Isso aí que você tá falando, Thiago, assim, a gente sempre bate nessa tecla e às vezes as pessoas ouvem, acho que até escutam, mas jogam pra frente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pessoal. O bonitão, ele quer ser o centro das atenções, tá? Isso é um desejo dele.
Ele tem um fetiche por ser o centro das atenções. E você já parou para pensar que nada mais espetacular do que atrapalhar sua vida numa data especial como o Natal ou o Réveillon? Principalmente o Natal, porque Réveillon, ele não quer o menino também não. Geralmente eles querem no Réveillon encher a cara e fazer bobagem. Então eles querem atrapalhar um momento apoteótico, eles querem ser lembrados no Natal da sua família. Entendeu? O bonitão, ele não quer passar em branco no Natal da sua família. Então o que ele vai fazer? Arrumar problema, dificultar a sua vida. Se você não tem uma decisão judicial, e vem nesse papo que o Thiago falou assim, não, mas o acordo de boca tá funcionando muito bem. Gente, o acordo de boca funciona muito bem até o dia que alguém não queira que ele funcione muito bem. É simples assim. É nessa simplicidade, né? O errado dá certo até o dia que ele dá errado. Então, nesse tipo de situação, nós estamos falando de a convivência, a oportunidade de você passar o Natal com o seu filho. Você vai realmente confiar no que o cara falou? Num cara que já te ofendeu, num cara que já possivelmente te agrediu, num cara que já te enganou inúmeras outras vezes e você vai continuar confiando nele? Eu não estou dizendo que a decisão judicial vai afastar todos os seus problemas, porque não necessariamente vai, porque a decisão judicial não muda o caráter de ninguém. Mas, sem ela, você está totalmente descoberta. É mais difícil recuperar esse Natal. É mais difícil recuperar essa criança. A gente teve um caso no ano passado, justamente nessa época do ano, inclusive está dando BO até agora, em que o cidadão pegou a criança perto do Natal e essa mãe não passou nem o Natal nem o Réveillon com essa criança. E aí você vai olhar, o que tinha? Nada. Foi uns 20 dias pra achar essa criança. A gente não sabia nem onde ela tava. A gente não sabia nem onde ela tava. Então, ou seja, quando eu trago isso aqui pra vocês, e o Thiago faz uma ressalva muito importante, tudo isso que a gente tá falando aqui tem que partir do pressuposto que tem algo formalizado. A justiça não tem como interferir. Se você não tem algo formalizado, a justiça não vai ter como interferir no seu caso. Né? Exato. E aí, esse episódio aqui, ele vai ao ar, acredito que dia 25 de novembro. 26 de novembro, isso. Não sei que dia que você vai tá assistindo, enfim, que seja no dia 26, que seja no dia 20 de dezembro, até o dia 20 de dezembro, se não me engano, é o dia 20 de dezembro. A gente ainda tem como entrar com esse, com a regulamentação dessa visita, enfim, pensão, sei lá o que você precisa. Mas mesmo que seja depois, não deixa de procurar a gente, porque, mas está no período de recesso. No recesso são só casos... questões urgentes. Questões urgentes. Isso. Mas, nesse período do recesso, como nós estaremos funcionando, e o Vitor Lano Advogados é o único escritório que eu sei, que eu conheço, que funciona no período do recesso, a gente vai estar organizando com você as estratégias para o seu caso. Por mais que naquele momento o judiciário esteja de recesso, a gente vai estar coletando os documentos junto com você, te passando o que é necessário, né? Organizando toda a estratégia para quando o judiciário, não sendo uma coisa urgente, né? Quando o judiciário voltar, a gente já esteja com todas as cartas na manga e só para apresentar, só para protocolar. E eu quero esclarecer uma coisa aqui que pouca gente sabe. O recesso do judiciário é do dia 20 de dezembro ao 6 de janeiro. Ele não vai até 20 de janeiro. Muita gente acha que é o mês inteiro. O mês inteiro é o recesso dos advogados, tá? O que acontece? Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro é que o Poder Judiciário funciona unicamente em regime de plantão. A partir do dia 7 de janeiro, o Judiciário volta ao seu funcionamento. Então, os juízes têm que voltar, os servidores têm que voltar. Todo mundo volta, o judiciário volta a funcionar. Só que até o dia 20 de janeiro não pode abrir prazo, nem marcar audiência, nem sessão de julgamento. Então, ou seja, se no dia 7 de janeiro eu protocolo uma ação e preciso de uma decisão, eu posso ir lá no fórum, despachar com o juiz e conseguir essa decisão. Então, o período não é o mês inteiro como muitas pessoas imaginam. O período é só do dia 20 de dezembro ao dia 6, onde o judiciário funciona em regime exclusivamente de plantão. Eu não vou achar um juiz lá para despachar o meu processo normal, ali naquele despacho do dia a dia. Eu vou achar um plantonista. E às vezes é até bom a gente esperar o dia 7, né, Vitor? Sim. Porque, não, mas meu caso é urgente e tal. A gente pode até entrar no plantão, mas vai ser uma decisão
merda. Isso é importante dizer também. Assim, essa da busca e apreensão, por exemplo, foi no recurso que a gente conseguiu, não foi? Foi. Isso que o Thiago tá dizendo é o seguinte, não significa que a gente tenha que esperar, mas a gente às vezes tem que avaliar se vale a pena o protocolar no período do recesso. Por quê? Porque o juiz plantonista não é o juiz que vai julgar a causa. Então, às vezes, ele tem receio de dar alguns tipos de decisão. E ele deve estar super feliz, né? De receber aquele negócio pra decidir. Aquela coisa ali que ele deve falar assim, nossa, essa mulher teve um ano inteiro pra pedir isso aqui. Agora vai pedir agora. Por isso que a gente precisa avaliar a urgência antes. Por isso que você tem que trazer a situação pra gente falar assim, olha, isso aqui é uma situação grave, mas se a gente jogar na urgência, na verdade vai ser um tiro no pé. Porque às vezes existe uma urgência, eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma urgência que é a urgência do seu coração e existe o que é urgência pro judiciário. Tudo é urgente no seu coração. É seu filho. É uma situação que envolve a sua família. Só que o judiciário, ele elenca situações que são verdadeiramente de urgência. Então, por exemplo, uma situação que implicaria na não devolução da criança, o sumiço da criança, a gente não sabe onde ela está. A busca e apreensão é uma situação de urgência processual. É uma situação de urgência. Agora, marcação de audiência para colher depoimento das testemunhas. Cara, é importantíssimo, só que não é urgente para o processo. Dá para esperar, voltar... Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro e poder marcar. É como se fosse aquele atendimento que a gente chega no pronto atendimento. Exatamente. Né? Você recebe a pulseirinha verde, você recebe a pulseirinha amarela. Isso, aquela vez que eu tava com sinusite. Pra mim era o maior problema da minha vida naquele momento. Eu queria ser atendido rápido, tava doendo, dor de cabeça. Só que para a organização do pronto atendimento, eu não tava numa situação grave. Eu não tinha que receber a pulseirinha amarela, sei lá, laranja, vermelha, graças a Deus, né? Inclusive. Melhor que seja verde. Mas é aquele contrassenso, né? Pô, mas eu tô mal. Pra mim é uma situação urgente, eu quero melhorar agora. Mas existe uma avaliação técnica para se saber. É de fato urgente? Porque se a gente for entrar na ansiedade de todas as pessoas, tudo é urgente. E aí nada é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. E aí tem que ser assim pra funcionar. Sim. Tem que ser assim pra funcionar. Porque imagina, o Vitor, você tava com... sinusite. Com uma sinusite. Então assim, ele tava... Absurda, tava doendo muito. O Vitor pra ir no hospital é porque... Então tava assim, regaçando. Então pra ele, a dor... Ele não tava sentindo a dor do outro lá, que quebrou, tava com a fratura exposta na perna, que caiu de moto. Então, mas um dia pode ser o Vitor que pode estar acidentado e ele vai ter que ter preferência para ir para lá. Então, Vitor, a gente aceita isso, né? Então, você, mãe, que às vezes está com uma questão urgente, mas tem uma mãe que tá... E nesse ponto eu acho muito legal os nossos clientes, tá? Eu queria falar duas coisas aqui, voltar para a convivência um pouquinho, que eu acho que é legal, porque pode convencer alguém que ainda está em cima do muro. As nossas clientes, elas têm... uma simpatia muito grande, uma empatia, na verdade, muito grande. Pelo problema da outra. Pelo problema da outra. Eu já cansei a Renata que teve aqui, uma vez ela tava me demandando uma questão, perguntando dúvida e tal. Eu falei, Renata, eu tô mexendo com uma busca e apreensão de criança. Cara, ela para na hora, não, vai lá, foca lá. Foca lá, ela tipo assim, isso me marcou muito. E não foi só ela, não, outras clientes aqui também. Tipo assim, a outra mãe tá mais urgente. Ela não sabe nem onde o filho dela tá. A minha filha tá aqui comigo. Entendeu? Então, elas mesmas já nos... Elas entendem, olha, tá no recesso, o Dr. Vitor tá cuidando de uma busca e apreensão, mas assim que possível a gente responde e tal, isso é legal. Mas assim, trocando em miúdos, o recado que eu queria deixar aqui é: independente do dia que você está ouvindo isso aqui, não deixe de tomar as providências já. Não deixe de procurar a gente já, porque alguma coisa vai ser feita. A gente vai te dar uma luz no que você precisa ali, organizar o que precisa ser feito, enfim, botar uma ordem na casa para que quando a gente protocole essa ação, enfim, a coisa seja mais rápida, a gente esteja munido do que a gente precisa, dos documentos que a gente precisa, das armas, entre todas as aspas, que a gente precisa. E posso dar mais uma luz, então, pra quem tá com um acordo de boca de boa ainda e fala assim, esses caras estão... Vamos lá, hoje eu tive uma reunião com a psicóloga da minha enteada. E ela me falou um negócio que eu já tinha pensado, mas agora ela me falou, tipo, no caso ali, que é o seguinte, gente, quando você tem uma decisão regulamentando a convivência da família, Natal vai ser com um, Ano Novo vai ser com outro, você tira daqui, às vezes vocês estão assim, não, mas aqui funciona de boa, a criança que escolhe. Que posição... cara... Que posição chata. E quase que a psicóloga usou uma palavra que foi cruel.
Que posição cruel que você tá colocando essa criança. Ela tá tendo que escolher. Eu sei que é um bonitão, que papapá, que popopô, que pipipi. A gente sabe disso tudo, mas é o único pai que ela tem. Sim. Então, pro bem da criança... É melhor que tenha. É legal ela ter essa referência. Por mais que depois que ela for adulta, ela vai ver e tal. Beleza, mas ela toma as próprias... Mas aquele momento lúdico que a gente acredita em contos de fada, que a gente acredita em Papai Noel, aquela, dependendo da idade da criança ali, é legal ela ter essa referência, né, masculina. Pode ser seu pai, enfim, mas vamos pegar aqui o caso do bonitão. Então, você tira da criança esse peso de ter que escolher. Pô, vou passar o Natal com quem? Com a minha mamãe? mãe vai achar? O que meu pai vai achar? Numa escala bem menor, tá, Thiago? Mas bem menor. Aconteceu uma situação exatamente como essa, mas numa escala menor. Um exemplo como esse. Lá em casa ontem, eu busquei o João Vitor e aí eu falei com ele assim. Ele falou assim, mamãe, quinta-feira é seu aniversário, né? Eu falei, é meu aniversário, filho. Você vai fazer 45? Não, filho, mamãe vai fazer 46 anos. Mamãe tá velha, né? Não, mamãe, não tá velha. Mamãe, você parece ter 31 anos. E ele é incrível. Ele nunca coloca eu numa posição superior do que o pai dele e nem vice-versa. Nem ele numa posição superior. A gente nem tava entrando em questão no Vitor ali. Ele falou assim, não, mamãe, você parece ter 31 anos. E papai parece ter 30. E aí, gente, alguns vão pensar assim, não, mas tem menos idade? Não, pra ele ali, essa questão da diferença de um ano é igual. É igual. Ele só queria colocar a gente em pé de igualdade. Vocês dois estão ótimos, vocês dois são lindos, vocês dois... Você tá entendendo? Então, se eu deixo pra criança... E vocês nem estavam falando do Vitor. Ele que automaticamente falou da mãe. Eu nem tava lá. Você nem tava presente. Mas se eu deixo na mão da criança... Com quem? Eu tô vendo que eu como criança, eu tô vendo que o pau tá quebrando, meus pais estão aqui nessa luta, por mais que a criança não saiba dos melindres ali, né, dos detalhes daquela briga toda, ela sabe que tá rolando uma situação de estresse. Ela sente. Né? Ela sente. E sem contar que... Tô te cortando, né? Desculpa. Não, pode falar. E sem contar que aí são dois adultos que vão lá e falam assim, não, decide você. Aí a criança fala assim... E a criança não quer nem desagradar ninguém. Ela ama os dois igual, ela não tem culpa, ela tá perdida, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Então você tira o peso, porque aí você fala, ó, o juiz decidiu. Esse Natal é melhor pra todos nós que seja assim, assim, assim. Esse Natal é com o papai... E pode ficar tranquila que tá não é uma escolha sua, tem que ser assim. Qualquer coisa você me liga e tal. Então, assim, isso tira da criança um peso. Então, você, mãe, que tem um acordo de boca que funciona, que tem uma... Mesmo assim, não, mas vou administrando aqui, pensa nisso que eu tô te falando, no quanto... Isso não tem preço. Porque a criança nunca vai falar isso. Não era pra eu estar decidindo isso aqui, não. Ela não vai, ela não tem noção, não tem maturidade. E às vezes ela vai acabar decidindo por quem tá perguntando. Entendeu? Porque ela vai ficar com medo de desagradar quem tá perguntando. Ela fica com um conflito de lealdade. E eu aí, tenho que ser leal a quem? Esse ponto é legal porque aí entra um ponto que eu sempre gosto de falar. O Thiago já está destruindo o estúdio novamente. Um ponto que eu gosto muito de falar. O quanto a gente tem que ter cuidado com a manifestação de vontade de um menor. Porque o menor, ele tem princípios, informação ainda. Ele não tem uma maturidade linear. Tem muito adulto que está com princípio e informação até hoje. Mas a maioria dos bonitões. Ele ainda não formou todas as cadeias neurais, ele ainda não tem experiência, ele está aprendendo a ser um adulto, né? A criança é um aprendiz de adulto. E ela precisa tomar decisões e manifestar vontade. Sim, ela precisa. Mas dentro do universo que ela está preparada, ela vai recebendo informação e vai evoluindo a maturidade dessas decisões. Então, quando a criança fala que quer passar o Natal com a mãe ou quer passar o Natal com o pai, a primeira coisa que eu falo é: quem perguntou? Porque a tendência dela falar pro pai que quer passar o Natal com o pai e pra mãe que quer passar o Natal com a mãe é enorme. Por quê? Porque na cabecinha dela tá formatado o seguinte: eu não quero desagradar o meu pai, ele é autoridade. Eu não quero desagradar minha mãe, ela é autoridade. Então eu vou responder pros dois que eu quero passar com ele. Exato. Ela tá jogando? Não, ela tá trabalhando com o universo de raciocínio que ela tem disponível. Né? Ela precisa se adaptar à realidade. Ela é um ser humano, o ser humano se adapta. Então ela vai se adaptar do jeito dela. Aí de repente vem um bonitão, babaca, e fala: ela falou que quer passar o Natal comigo. Eu falei: quem perguntou? Eu. Falei: então. Você achou que ela ia falar com você que não quer? Em que contexto? Qual o tom de voz que você usou? O que você usou para perguntar? O que você falou antes da pergunta?
Você falou assim, aqui, se você passar aqui, vai ter seus priminhos todos. Onde você quer passar? Então, ou seja, você sugestionou e ela... Obviamente, ela é uma criança, ela vai cair na sugestão. E ela tem que cair, porque ela não precisa ter maldade. A gente não quer que ela tenha maldade. Não tá na hora. Então, esse cenário de colher a vontade do menor, pra mim, é muito delicado. E a gente vê no processo, às vezes, e aí eu vou fazer uma crítica ao judiciário e ao Ministério Público, principalmente, que não analisam o todo da manifestação. Qual é o nível de compreensão que aquela criança ou aquele adolescente tem? Ele entendeu a pergunta? Ele entendeu que ele estava decidindo ali, de fato, algo que poderia mudar a vida de todos que estão envolvidos naquele problema? Esse questionamento precisa ser feito. Só que quem sabe fazer esse questionamento? Um psicólogo preparado, um assistente técnico e advogados especializados que sabem que vai chegar nessa época do ano e vai surgir esse tipo de problema. E a pergunta vai vir desse jeito. Às vezes quem está perguntando é a avó paterna. Aí a avó paterna tá perguntando, dando um chocolate, falando o que você quer de Papai Noel pra vovó comprar pra você quando você passar o Natal aqui. Tudo isso vai formar a opinião dela. Aí ela vem com uma opinião, aí ela fala. Aí o maldito documenta de alguma forma, grava, sei lá o que ele faz. Aí junta no processo. E aí o que eu tenho que perguntar? Como que foi feita essa pergunta? Sim. Como que ela manifestou essa vontade? Porque ela tem 6 anos, velho. Ela sabe que tem um divórcio, ela sabe que tem um juiz, ela sabe que tem um processo, ela sabe que se ela decidir isso, por exemplo, ela pode não voltar para casa da mãe porque o bonitão... Ela não sabe de nada. Ela tá decidindo porque ela vai ganhar um presente. E tá tudo bem. Então esse tipo de coisa de com quem quer passar tem que ser analisada com muita cautela. Tem que ser observado com muita cautela. Por quê? Porque quando tem uma decisão bem fundamentada, tranquilo, ela vai passar e não vai precisar decidir. Ela já sabe. E isso não é só no final de ano, como o Thiago disse. É bom ela ter essa informação nos feriados, né? No aniversário dela, no aniversário da mãe. É bom ela saber que não é decisão dela. Não é o tipo de decisão que ela precisa tomar agora. Depois, quando ela fizer 16 anos, 17 anos... Aí já tem um nível de maturidade que ela tem capacidade de decidir onde que ela quer passar, não quer passar com ninguém, quer passar com minhas amigas, enfim, aí vai mudar o cenário. Mas quando é criança, você tem que analisar esse contexto. Show. Bora pra próxima? Bora. Vou aproveitar que tá rolando esse papo aí do presente, né? Conquista pelo presente e tal. E eu vou trazer aqui, ó, o presente de Natal. O bonitão quer descontar da pensão. Ô, véi. Nossa. E o pior é que a gente traz essas perguntas que parece que é absurdo, né? A gente já viu isso acontecer. Não, tudo que a gente coloca, tudo que tá aqui na pauta, é verdade. É experiência. É verdade esse bilhete. Esse final de semana eu tava com a minha mãe lá em casa e ela tava comentando que ela assiste as lives tudo. Dulcineia, ó. Um beijo pra você. Eu não vou nem pedir pra você comentar se você estiver vendo, porque eu sei que você já vai comentar mesmo. Já deve ter comentado. Nossa cliente não, nossa seguidora número 1. Ela segue a gente em tudo. Aí a gente falou do Sinteco. Engajada. A gente falou do Sinteco, que quase virou cliente, isso, né? Mas isso deixa para outro podcast. Mas ela tava comentando, falou assim, Thiago, como assim? Aquela mãe saía para trabalhar e ainda tinha que pagar o pai para ficar com... Ela comentando assim, sabe? E até minha mãe, que nunca separou, não tem noção. Até ela falou assim, gente, o mundo tá ao contrário. A mulher sai para trabalhar, deixa a criança com o pai. E tem que pagar o pai pra olhar a criança dele. Então, assim, é uns negócios mais que a gente recebe e por isso que vem. É lógico, né? É óbvio. É assim... Né, Thiago? Não tem, né? Falta a palavra. Descontar, né? Explica essa questão. O que acontece, gente? Tem muito bonitão que acha que ele tem o direito de descontar o que ele bem entender da pensão alimentícia. Ele pega a decisão do juiz e fala assim... não tá legal não, vou fazer do meu jeito aqui, porque tá injusta essa decisão. Gastei com o menino, descontei na pensão. E não pode, gente. Se tiver na decisão lá, até hoje eu nunca vi, não sei se o Vitor já viu, vai pagar a pensão podendo abater o que gastou com comida, o que gastou com presente de Natal. Não tá na decisão. Se tá na decisão judicial, eu vi, tem um trecho seu que fala, decisão judicial não é bilhete, não é favor, não é um pedido. Decisão judicial é uma decisão judicial. Se tá lá que é pra pagar 20, 30, seja lá o que for, %, não pode abater nada, nem
o bendito do presente de Natal. Ele tem que dar o presente de Natal além da pensão, porque a pensão, ela é para as despesas ordinárias ali, cotidianas. O presente de Natal, se ele quiser dar ou não dar nada também, ele não pode abater nem isso, nem nada. Mas tem muito bonitão que abate. A gente já falou isso aqui em situação de Páscoa, né? Ovo de Páscoa. O cara dá o ovo de Páscoa e desconta da pensão. Dá com a mão e tira com a outra, né? É a mesma coisa. Tipo assim, pra mãe, convenhamos, é melhor que ele não dê o presente. Porque esse dia da pensão, ele vai pra outras coisas. E se bobear, vai escolher o chocolate que o menino nem gosta. É bem provável. Deve nem saber, né? Exato. Às vezes o menino nem pode comer chocolate porque ele tá com intolerância, enfim. Que também é muito comum de acontecer. Não pode, como o Thiago falou muito bem, não pode descontar nada. Decisão judicial tem que ser cumprida exatamente como tá lá escrito na decisão judicial. Se ele não concorda, recorre. Entendeu? Recorre. Mas enquanto estiver recorrendo, vai cumprir. E se não cumprir, vai ser executado. Porque se acontecer isso, o que você que está nos acompanhando pode fazer? Chamar a gente pedir a prisão dele. Porque esse desconto significa que ele pagou a menor. Se ele pagou menos do que devia, ele está em situação de inadimplência. Independente se o presente custou 10, 15, 100, 300, R$1.000. Independente do valor, ele está em débito. E pode ser preso por isso. Que é a mesma situação que eu imagino que está associada a esse papo nosso aqui, de quando nas férias ele vai ficar metade do tempo das férias com o pai. Né? Que acho que a gente pode tratar desses dois temas juntos. E aí o pai fala assim, 15 dias de janeiro aqui, ficou comigo, vou descontar metade. E aí o desconto vem da cabeça dele, né? A conta é ele que fez. É uma conta que ele fez. Às vezes o menino nem ficou 15, ficou só 11, mas ele conta 15 porque, enfim, não sabe nem contar. E aí ele faz um desconto. Ele simplesmente paga metade do valor, como se essa metade representasse a alimentação do menor. Além do que, gente, pensão não é só alimentação. Na verdade, eu tô para te dizer que a gente precisa fazer uma campanha mais forte até para mudar esse nome alimentos e esse nome pensão alimentícia para outro nome. Porque acaba que se associa equivocadamente à comida. Sim. E não é só isso, porque de fato, às vezes uma criança muito pequena come muito pouco mesmo, né? Vamos supor, uma criança que amamenta, não tem que tomar aquelas fórmulas nem nada. Ela só toma leite materno, né? Então não gasta nada, tecnicamente. Mas não é só isso. É verdade, né? A gente sabe bem. Não não gasta nada financeiramente, não tem que comprar. Mas tem a fralda, tem a pediatra, a roupa que cresce num dia, no outro dia já não serve. Né? A criança que cresce, a roupa não. Então, ou seja, essas situações também pertencem ao universo da criança, que depois de um tempo não vão pertencer mais. Quando ela chegar ali numa determinada idade, vai parar de crescer, por exemplo, ou vai crescer em menos velocidade, as roupas vão durar mais tempo. Então, ou seja... Só que aí vai ter outros gastos. O filho não é uma planilha de cálculo, entendeu? O filho, eu tenho filho, né? Eu e a Aline, nós temos um filho, nós temos um João. O João é despesa imprevisível dentro do meu orçamento. É assim, tem eu, chuteira, tem a Lilian e tem o João. O João é despesas imprevisíveis. Tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer. Ele vai jogar bola, estoura a chuteira. Tem que comprar a chuteira. Ah, não, que agora o meião tem que ser preto. Aí você tem que comprar o meião preto pro menino. E agora tem a escolinha de natação, não sei da onde. Vai na escolinha de natação. Excursão. Excursão parecia uma viagem pra Europa. E você vai falar, não. E aqui, a despesa dele é maior do que a de nós dois. Sim. Duvido não. E com tendências a aumentar. Mas não dá pra eu amarrar o João Vitor num custo fixo. Não é assim. Porque não é assim. E filho de ninguém é assim. Entendeu? Porque, lógico, não tô dizendo que a gente é irresponsável. Se ele chegar assim, não, papai, eu queria ganhar uma Mercedes, um carro. Não vou dar um carro. Mas você dá o que é melhor pro seu filho dentro das suas condições, mas é sempre uma despesa que não dá pra você planilhar assim. Exatamente. Vou gastar R$5.000 com o meu filho esse mês. Não dá. Cara, assim, não precisa ser isso aí... Vamos supor, no final de semana ali, você sai com o menino, cara, ele pediu um picolé. Você não vai dar um picolé pro menino? Pois é, mas aí quando você vê ele quer aquele frutari lá, você fala assim, pô, velho,
Esse é caro? Esse é mais caro, sei lá qual que é. Esses aí Esse é mais barato. O João Vitor é um menino de gosto muito complicado, igual de polvo. Polvo? O que é isso? Polvo de Deus. O animal. O animal? Tá, tipo, o japonês gosta de polvo. Não, a gente chega num restaurante... o polvo. O prato com polvo, que é o mais caro do restaurante, é o que o João Vitor vai escolher. E ele vai querer a entrada também. Com polvo. Ele só não pede vinho porque não pode. Entendeu? Se tiver lagosta, vai querer também. Vai querer, lógico. A gente tava viajando uma vez assim, hoje a gente não tá... Já é Portugal, né? Hoje a gente não vai jantar fora, tal. Vamos comer aqui um sanduíche mesmo. Não, mamãe, mas eu quero entrada, prato principal, sobremesa. Eu falei, ok, McDonald's, batata, entrada. Hambúrguer, prato principal. Casquinha. Te dou um sundae. Mas assim, tirando a brincadeira de lado, não dá. Principalmente nesse período de férias, né? Que a criança tá em casa, então ela demanda mais. Não tô falando de alimento aqui não, porque eu tô falando de brincadeira, lazer, fazer alguma coisa. A mãe tem que trabalhar. O bonitão só continua indo só de 15 em 15 dias. Pega só pra brincar. né? E ele, às vezes, o bonitão acontece muito, né? Ele só quer pegar a criança pra fazer aquela viagenzinha que ele marcou e depois devolve. Tem os 15 dias, mas fica uma semana só. Foi muito, né? E tal, não sei o quê. Mas ele não pode descontar nenhum centavo. Nenhum. Não, mas ele comprou ali a comida, o menino... Não importa. Não tem como eu quantificar essa comida. Não tem como eu saber quantos gramas de arroz por dia o menino comeu, quantos gramas de macarrão, quantos não sei o quê. Não tem como e não tem que fazer isso. E outra, tem uma lógica também. Tudo bem, ele ficou lá, suponhamos, ficou os 15 dias com o bonitão, com o pai. Aquilo que você fala, as contas continuaram a chegar da casa que ele mora. Ele mora com a mãe. A guarda é compartilhada para decisões relativas ao menor. Agora ele mora com a mãe. E aquela moradia dele continua gerando despesas. E ele é um morador dali. Ou a mãe vai virar assim, gente, peraí, deixa eu ligar aqui pra minha provedora de internet, falar assim, que meu menino tá com o pai, diminui o sinal e a mensalidade nesse período aqui, porque ele não tá aqui. Não, e tem outra coisa também, o ano todo você teve que rebolar pra encaixar essas despesas imprevisíveis na pensão, agora ele vai pegar todas dos 15 dias. O ano todo você teve que rebolar, teve o meião, teve o picolé, teve não sei o que lá, que você teve que... Aí. Tava demorando, né, Thiago? Que você teve que rebolar, então assim, não pode descontar. Aí vocês vão falar assim, não, mas ele só fala, eu tenho muito orgulho dessa execução. Provar, né? Dessa execução que a gente fez para uma cliente, que graças a Deus já resolveu, nem tá mais com a gente. Esses dias ela mandou mensagem. Então acho que talvez vai precisar dar manutenção aí. Mas às vezes o bonitão dá aquela falhada de novo. Mas a gente executou por causa de R$70. É a Camila. A Camila é de Goiás, não era? Goiás. De Goiás. Exato. Ela falou, Thiago, ele descontou o antibiótico no final de semana dele, velho. O cara descontou o antibiótico do filho. O filho passando mal, ele foi lá, comprou o antibiótico e descontou da pensão R$70. Aí eu falei, foi no ódio, eu falei, eu vou executar, não tava aguentando esse cara. No mesmo dia a gente executou, aí depois fizemos um acordo, mas eu pedi a prisão dele por causa de R$70. Mas, porra, R$70? Gente, é pedagógico, porque o cara desconta o antibiótico hoje, amanhã vai descontar o quê? Né? Então, é importante isso. E ele já tinha feito algumas outras... Já? Não, isso então aí... Isso é só um... Não foi... aquela música, toma aqui os 50 reais. Não foi só R$70. Não foi. Teve uma vida pregressa aí que ele já tinha aprontado muito. Foi, total. E aqui, a gente tá falando de férias, uma outra coisa que eu pautei aqui. Bonitão, combina de pegar nas férias e não aparece. Isso aí é uma situação que eu vou dizer pra vocês uma coisa. O meu coração... queima nesses momentos, porque pelo seguinte, não tem muito o que fazer, né? Por que não tem muito o que fazer? Eu não tô querendo tirar a esperança das pessoas, não. Juridicamente tem o que fazer. Tem um remédio. Primeiro, seria crime de desobediência, porque tem uma decisão determinando que ele tem que pegar a criança. E tem um crime no Código Penal que se chama desobediência, que é desobedecer a ordem judicial. Então, se ele não obedeceu, ele cometeu esse crime. Então, a gente poderia, por exemplo, noticiar as autoridades o crime de desobediência e ele responder por esse crime. Essa é uma alternativa. A outra, se tem uma decisão determinando ele fazer dessa maneira e ele não cumpre, ele está descumprindo uma decisão judicial e a gente pode executar isso, ou seja, pedir para que o juiz cobre uma multa por esse descumprimento específico do período das férias. Então,
remédio jurídico, eu tenho. Pra antes e pra depois também. Pra antes e pra depois. Porque depois pode tentar pedir um dano moral, uma responsabilização, dano material. Pô, tive que pagar uma escola pra ficar com a criança. Sim, né? exato. E aí, dentro disso, qual que é o problema? O problema é que esse cara, às vezes, vai pegar o seu filho e tudo mais só pra não pagar uma multa. E aí eu temo pela criança. Pela criança, pela segurança dela, ou até pela felicidade dela. Será que vai acontecer com essa criança, com esse pai que tá pegando só pra não pagar a multa? Né? E como eu sempre falo, que o judiciário ele não muda o caráter de ninguém, ele não vai tornar o bonitão uma pessoa melhor. Quando a gente faz um trabalho, né, para as nossas clientes, eu nunca penso em melhorar o bonitão, porque para mim é caso perdido. O bonitão é um caso perdido. A minha intenção é melhorar a sua vida e a vida do seu filho. E eu acho que fazendo isso eu posso piorar a vida do seu filho. Você me falou muito isso. Você tem que tomar cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Você pode conseguir. Exatamente. E aí depois não tem muito como fazer muita coisa. Você que pediu. Né? Então você pediu para o juiz forçar aquela convivência. E tem muitos advogados que não têm essa preocupação, que querem só vender uma solução. E aí vão te empurrar essa solução, vão fazer porque eles só pensam, às vezes, nos honorários, ou só pensam, enfim, em trabalho e não pensam no propósito maior, que essa é a nossa diferença. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro, eu tô aqui por um propósito. Então, forçar o pai a conviver com o filho, para mim, é contra o meu propósito, porque eu acho que o filho não vai ter um tempo de qualidade com o pai. E pode, às vezes, guardar lembranças ruins desse momento. Sim. É melhor a gente tentar pensar em outra coisa, né? Uma outra solução, um aumento de pensão, uma indenização, como o Thiago disse. Algo que vá afastar esse direito. Porque eu entendo que a partir do momento que o pai... sem justificativa nenhuma, que pode acontecer do pai sofrer um acidente, tá em coma, né? Mas imagina o pai que não vai porque deliberadamente não quer, o que eu imagino que tem que ser uma consequência? A consequência é, a partir de agora, ele não pode mais. Porque ele renunciou ao direito. Inclusive, essa é uma tese forte. Ao não ir deliberadamente, ele renuncia ao direito de convivência. E ao renunciar a esse direito, pode acontecer de você ter alguns gastos aí, por exemplo, em relação a você permanecer com essa criança. Por quê? Você tem que trabalhar, você estava contando que ele estaria com o pai, e aí você não tem a escola, não tem a babá, e você vai ter custos decorrentes a isso. Ele vai ter que pagar por isso também. Mas você concorda que a partir do momento... Eu estou criando uma tese aqui agora, inclusive. Que a partir do momento que ele não vai, sabedor de que deveria ir... ele está renunciando direito à convivência e, consequentemente, ele devia perder esse direito. Sim, mas eu tô falando assim, aí eu tô falando só de custos. Sim, mas talvez seja a solução. A solução que a gente fica tanto querendo buscar no direito, eu acabei de construí-la aqui agora. Ou seja, vamos entrar com um pedido de cassação do direito de convivência por renúncia do próprio pai que não foi. Ele abriu mão. Uma coisa é se ele tiver uma justificativa. Como eu falei, sofreu um acidente, enfim, tá numa situação, enfim, excepcional. Mas não sendo uma situação justificada, eu entendo que ele está agindo renunciando ao direito dele de convivência. Ele abriu Porque ele mão. não fala que é direito. Quando ele alega, ele não fala, eu tenho o direito de conviver. Sim. O direito que você renuncia, você perde. E você pode renunciar por ato expresso, ou seja, escrevendo, renuncio, ou tacitamente, pelo comportamento. Então eu estou me comportando de modo a sinalizar que eu não quero conviver. Então eu estou abrindo mão desse direito. Então nós temos aqui uma tese. Acabou de nascer uma tese. Inclusive tem um caso de uma cliente nossa que eu vou usar ela. Então pronto, ó pra você ver, o podcast já trouxe pra gente um raciocínio que eu nunca tive, eu sempre sofri com isso na minha cabeça, de como eu posso achar uma alternativa para resolver esse problema. É essa, renúncia tácita ao direito à convivência. Demorou. Top, hein? Então, ligado ainda à questão das férias. Tem mais aí? Tem, eu coloquei mais uma aqui que tá meio que ligado com essa, mas eu acho importante a gente falar também. Vamos lá pra gente finalizar então. Férias, a divisão de dias. Como isso é feito, é preciso estar expresso, como funciona? Porque eu acho que o bonitão vai chegar e falar assim, 15 dias meu, 15 dias seu, 20 dias meu, 10 dias seu. Posso levantar um problema? Sim. Mais do que na questão das férias. Primeiro, tem que ficar regulamentado
quantos dias tem as férias, né? Aí tem que pegar o calendário escolar. Inclusive, eu contra-notifiquei um bonitão ontem, que ele notificou a mãe para ela informar qual é o dia que inicia as férias e termina. Eu falei assim, olha, liga na escola. Você não tem a guarda compartilhada, maldito? Liga na escola. Olha a doença, é só ele pegar o telefone, olha, eu sou fulano de tal, pai de fulano de tal, eu preciso saber o calendário escolar de quando termina a aula e começa no ano que vem. Tá achando que a mãe é tá empregada. no site, isso tá no site. Ele não precisava nem ligar, né? Então, ou seja, notificou a mãe. E a resposta da minha notificação foi linda. Você tem acesso a essas informações de modo muito mais fácil entrando em contato com a escola ou no website obter o calendário escolar. Mas enfim, então a primeira coisa é definir quando começa e quando termina e dividir por 2. E quando tiver dias ímpares, aí num ano um fica um dia a mais, no outro ano o outro fica um dia a mais. É questão, não tem outro jeito de resolver. Mas sabe o que eu quero trazer aqui? A questão do Natal e do Réveillon, principalmente do Natal. O Natal, gente, é dia 25 de dezembro, não é dia 24. E aí fica aquela dúvida. Quando coloca na decisão que o Natal é do pai, isso que significa dizer o quê? Que é o dia 24 e 25 ou só o dia 25? Olha só, tecnicamente é só o dia 25. Exato. Natal é só o dia 25. O dia 24 é véspera de Natal. Aí a gente faz a ceia para comemorar a chegada do Natal à meia-noite. Tanto é verdade que é só meia-noite que você celebra, de fato, a chegada do Natal. É de bom tom que, óbvio, quando a gente fala o Natal é de um ou do outro, que se leva em consideração o dia 24. Só que é melhor e é mais adequado, o Tiago colocou uma lá para acordar. É melhor e mais adequado fazer a ressalva de que a véspera de Natal e o Natal, o dia 31 e o dia 1º, porque o ano novo é dia 1º, né? Para que não tenha esse tipo de discussão que a gente já encontrou, do bonitão ficar com a criança ali quando é final de semana, pegar a criança no dia 24, que seria o final de semana dele, e o Natal era da mãe. E aí ele queria entregar a criança só no dia 25, de manhã, para a mãe, porque é o final de semana dela e tal, não sei o quê. E isso dá pano pra manga. Sim. Isso dá uma discussão danada. Apesar de 25 ser só o Natal, o entendimento que nós temos, o entendimento que a gente vai encontrar como razoável, que é o princípio básico que tem que nortear as decisões, é de que o Natal engloba a véspera de Natal. E aí, a importância, mais uma vez, de você ter um especialista do seu lado, isso tá expresso. Parece óbvio, mas nem sempre o óbvio vai ser feito pela pessoa que não tem experiência e vivência desse tipo de problema. O Vitor levantou aqui agora há pouco, né? Às vezes o advogado vai te trazer uma solução para esse problema, né? Que a gente estava falando do... Acho que foi mesmo? Da multa para Da multa, né? Ele vai trazer e porque ele quer te vender vender um serviço e, enfim, te entregar uma solução, mas que vai criar outro problema. E às vezes o advogado nem pensa nisso. Ele quer só meu dinheiro. Não, ele não pensou. Ele não conhece. Ele não sabe do riscado. Então, assim, a importância de você ter alguém especialista como nós nesse tipo de assunto é exatamente isso. Tem que ser expresso, sim. Tem que estar explícito ali, 24 e 25. Natal e véspera, Réveillon e véspera, enfim. Exatamente. Vambora? Bora, demorou, foi massa. Já tá até de noite aqui em Belo Horizonte nesse momento. A gente chegou aqui depois do almoço e tamo aqui ainda. Falando. Então bora, gente. É isso aí, ó. Várias situações de final de ano que nós trouxemos pra você. Eu tenho certeza que podem surgir outras dúvidas. Eu tenho certeza que acompanhando aqui o que a gente tá falando, você ficou com alguma dúvida, quer entender melhor, faz o seguinte... Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, manda pra gente, para que a gente possa te responder, para que a gente possa te ajudar. O canal do YouTube tá aqui para isso também. E no Spotify também, que eu não sabia, no Spotify você também pode comentar, então também pode mandar a sua dúvida no Spotify, que a gente tá ligadinho e vai te responder. Lembrando da importância que é você se inscrever nesse canal, para que você acesse sempre os nossos conteúdos, para que a gente possa te presentear ainda mais com conteúdos de valor, porque dá muito trabalho isso aqui, viu, gente? A gente tá aqui o dia inteiro pensando, produzindo, pautando para entregar o melhor resultado para vocês. Aproveita que você já está se inscrevendo,
ativa as notificações, porque aí quando, por exemplo, esse podcast for pro ar, você vai receber lá no seu e-mail, vai receber na sua notificação do celular. Olha, o Vitorlano Advogados postou mais um vídeo para que você possa aproveitar os nossos outros vídeos também que a gente posta para você acompanhar e não deixe de deixar, eu sempre falo, isso eu não gosto. Deixe o seu like aqui se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, porque toda vez que você deixa o seu like é uma mensagem que você dá pra gente, é um presente que você dá pra gente, dizendo, gostei, me ajudou, continue fazendo. E aí a gente vai continuar fazendo, porque a gente tá aqui pra isso, né? Esse é o nosso propósito, mudar a sua vida, interferir de forma positiva no drama que você tá vivendo, trazer tranquilidade, não é não, Titi? Quem não curtir vai ter passas no arroz. Nossa, é isso aí. Eu gosto, então eu não curtiria. Então não vai ter. Então vai ter abacaxi na sua farofa. Eu gosto também. Ah, velho. Não tem nada que eu não goste em tratando-se de alimentação. Pepino. Gosto. Não é possível. Ele entrou numa fase agora que ele tá assim, gostando de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu não gosto de coisas que engordam agora. Quem gosta dessas coisas assim e não curtir, sabe quando a gente tira o pernil ou o frango e vem com um pedaço de papel laminado? Sei, aí sim. Grudado. Aí eu quero ver você gostar de papel laminado, ficar lá grudado. Você não consegue tirar direito. Que você não tira, agarra. Aí chega um ponto que você fala assim, vou comer esse mesmo. Porque eu na trincheira ali, ó, no momento de definir entre não comer e comer, eu sempre opto por comer. É um alumíniozinho. Tô vendo você mandando mensagem pro André. Quanto de alumínio que eu posso comer? E na dúvida, eu vou me alimentar. Então, pra você que gosta de passas no arroz, se você não curtir, o papel laminado tá te esperando na carne. Sabe, eu não tenho nada a ver com esse assunto, mas como deu vontade de falar. Sabe quando você vai abrir a paçoca? Nossa, sabe a paçoquinha? Vira farofa. E ela vira farofa? Vai aquilo ali realmente tira o bom cristão do caminho sagrado. Porque ali você fala todas as palavras ruins que você conhece, você deseja o mal pro próximo, porque, cara, nada pior do que você tá com aquela expectativa, aquela dopamina de comer uma paçoca e ela virar farofa, você comer só pra não desperdiçar, mas você não sente o gosto dela, entendeu? Você fala assim, comi a caloria à toa. E aí você fica naquela, como outra? E se acontecer de novo? Pode ficar uma situação insustentável, né? Então, interminável, né? Interminável. Ó, gente, isso aqui foi só pra descontrair. O papo aqui não foi pesado, mas a gente tratou de dramas, então esse final aqui foi só pra dar uma descontração, pra você rir um pouquinho aqui da gente. Nem que seja da nossa cara. E também pra você comentar, porque fala a verdade, você fica com raiva quando acontece isso, da paçoca esfarelar. Porra, velho. Então é isso, gente. Vambora. Obrigado por tudo. Já temos o 8º episódio dessa segunda temporada do Pode Isso, LanaCast. Aproveita pra comentar aqui. Tá gostando? Tá legal? Tá bom? O que você quer que a gente traga pra você aqui que a gente vai te atender? Beleza? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.